A todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema os fundamentos da justiça. A palavra de Deus nos diz no Salmo 11, versículo 3: Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Nós sabemos que há um anseio dos cristãos em conhecer todas as possibilidades da vida cristã. É muito bom fazermos perguntas, desde que estejamos prontos a aceitar as respostas que Deus nos dá. Essa foi uma das razões por que Deus pôde usar Gideão, o juiz de Israel. Quando o Senhor apareceu a Gideão, disse-lhe: o Senhor é contigo, homem valente. Juízes 6, versículo 12. E Gideão respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Em seguida, Deus lhe deu uma missão. Ele tinha um coração inquiridor. Desejava saber por que, em seus dias, as coisas não se passaram da forma como tinham ocorrido no passado. Nós também devemos fazer essa indagação. Ao fazermos perguntas, devemos ter uma atitude de fé e não um espírito de contenda ou de incredulidade. Precisamos estar dispostos a aceitar as revelações que Deus nos fizer. Muitos cristãos têm feito as mesmas perguntas de Gideão. Por que não vemos hoje as grandes maravilhas que Deus operou em gerações passadas? Por que não há a mesma convicção de pecado, aquelas grandes operações do Espírito Santo, o mesmo senso da santidade de Deus e o mesmo zelo no viver diário? Onde estão os sinais que devem acompanhar aqueles que creem? Só Deus sabe a resposta certa. Contudo, as Escrituras revelam claramente algumas verdades básicas, melhor dizendo. No Salmo 11:3, encontramos a seguinte pergunta: Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Cremos que um desses fundamentos é aquilo que o Novo Testamento chama o reino de Deus, ou, em linguagem mais atual, o domínio de Deus, o governo de Deus. O governo de Deus é um reino, o domínio do rei sobre os homens. Onde há governo, há lei. Deus revela a sua vontade quanto ao procedimento do homem por meio dos mandamentos que ele apresenta. Antes da queda de Adão e Eva, ele já dissera: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Gênesis 2, versículos 16 e 17. Caso desobedecessem, certamente morreriam. Depois do dilúvio, com a formação do povo de Israel e nova desobediência, Deus deu a lei ao povo por intermédio de Moisés. 10 normas para reger a conduta humana. Essas leis visavam não somente ao povo escolhido, mas a toda a humanidade. E novamente, ele declarou, como já fizera Adão, que se eles não obedecessem, morreriam. Não poderemos compreender a salvação sem entender a lei de Deus. Se deixarmos de apresentar a lei como um requisito divino para a conduta e a vida do homem, cessaremos de apresentar a mensagem da salvação por Jesus Cristo, de modo que ela deve e como ser apresentada. Hoje em dia, estamos invalidando a lei com base na ideia de que ninguém pode guardar a lei e jamais o conseguirá. Embora isso seja verdade, no que diz respeito ao homem, limita o poder divino, que nos é outorgado em Cristo. Ademais, tal pensamento desobriga os homens da responsabilidade moral e anula a convicção de pecado. As pessoas apontam a sua própria incapacidade moral para justificar os seus erros, isentando-se assim aos seus próprios olhos.
Essas pessoas não chegam a desfrutar das bênçãos da salvação e libertação divinas. Deus jamais isenta o homem da sua obrigação de ser justo. Ele requer a santidade, exige a prática da justiça. A experiência de Gideão é um exemplo de como Deus faz questão da obediência. Depois que ele teve seu encontro com o Senhor, este pôs à prova a sinceridade da sua atitude inquisitiva, dando-lhe instruções práticas concernentes à sua maneira de encarar os problemas do seu tempo. Primeiro, ele demonstrou a sua sinceridade com uma atitude de culto e reverência a Deus. Segundo, Deus lhe ordenou que destruísse o altar de Baal, que representava a principal infração da lei divina em seus dias. Em toda parte, o povo de Israel estava desobedecendo ao mandamento: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Êxodo 20, versículos 3 e 4. Mas com sua fé e obediência, Gideão fez reviver o sentido desta lei. Para que Israel fosse liberto dos midianitas, era essencial que eles observassem a lei. Com Gideão, a lei voltou a vigorar e acionou o processo de libertação. A lei, para ser lei, precisa se fazer cumprir. Se a tratamos como simples conselho e não como mandamento, ela será inútil. Se, por exemplo, nossa sociedade considerasse a parada no semáforo vermelho apenas como um bom conselho, quanto tempo durariam a ordem e a segurança? As leis de Deus, em seu propósito, são semelhantes às leis humanas. A Bíblia chama de pecado a infração da lei, ou seja, do regulamento. 1 João 3,4 diz que o pecado é a transgressão da lei. E isto é um fundamento, e se não o difundirmos em nossa pregação e ensinamentos, a própria redenção perderá o seu sentido. Pela lei, veio o conhecimento do pecado. Temos de buscar a Deus com o reconhecimento de que somos pecadores, ou seja, somos criaturas que sabem que desobedeceram a lei e o governo de Deus. Precisamos ver-nos como verdadeiros inimigos do próprio Deus, por havermos desrespeitado as suas leis. Sem esse reconhecimento, não podemos compreender a salvação e nem avaliar adequadamente a revelação do sangue derramado por Jesus. As palavras morte, sangue derramado, crucificação, pendurado em madeiro, que hoje associamos à misericórdia divina, ao perdão, à salvação e à vida eterna, são exatamente as palavras que juridicamente falam de penalidade, de castigo e de condenação. Quando entendemos bem a lei, vemos que ela é uma expressão do governo divino, o verdadeiro fundamento da compreensão da morte que Jesus sofreu para nos salvar. Toda a humanidade compreende o que é a lei. Ninguém precisa de uma instrução especial ou de uma grande revelação para saber o que significa não furtarás ou não adulterarás. Com o Evangelho, isso não acontece. As pessoas não o compreendem naturalmente, a não ser que necessitem dele. Os medicamentos, por exemplo, não são importantes para pessoa alguma enquanto ela não adoece. Foi o que disse o próprio Jesus. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Lucas 5,31. O Evangelho é um remédio que precisamos ter à mão quando começamos a perceber nossa grande carência espiritual. O propósito da lei é fazer com que sintamos a nossa necessidade de Jesus Cristo e do seu Evangelho de perdão. A lei condena os nossos pecados, mas não pode perdoá-los. A lei requer libertação, mas não pode concedê-la. A lei exige espiritualidade, porém não pode comunicá-la aos homens. O fato de Jesus poder outorgar essas bênçãos aos homens que sentem necessidade delas mostra a grande importância de apresentarmos ao homem a lei de Deus, com todo o seu poder.
É preciso que eles saibam que a condenação os aguarda, que se acham presos ao pecado e que não possuirão vida espiritual enquanto não receberem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. A lei não oferece misericórdia nem perdão. Ela é o ministério da morte para aquele que transgrediu a lei. Quanto mais o transgressor encarar a lei, mais terá necessidade de que alguém ou algum outro poder, que não a lei, lhe traga a libertação pela qual o seu coração clama. O apóstolo João proclama a mensagem: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 1,17. Jesus Cristo é esse alguém. Porque o que a lei não pode fazer, Jesus Cristo, o Filho de Deus, fez. E aquele que se dispuser a se afastar do pecado de todo o coração e vontade, poderá receber de Jesus Cristo o perdão, a plena libertação da condenação e de toda a escravidão ao pecado. Jesus pode comunicar-lhe também o seu Espírito Santo, a fim de que a pessoa se torne espiritual, de tal modo que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:4. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, reconhecemos que somos falhos, que somos pecadores e que muitas vezes fazemos aquilo que não queremos, que não obedecemos a Tua palavra, mas nós estamos aqui humildemente diante da Tua presença. Em primeiro lugar, para reconhecer que somente a Ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda vitória e toda majestade, porque sem Ti nada podemos fazer. Tu és o único Deus, além de Ti não há nenhum outro. E estamos aqui nesse momento, Pai, pedindo perdão pelos nossos pecados. E a Tua palavra nos assegura que se nós confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E nesse momento também queremos Te pedir, Pai, por aqueles que estão doentes, que o Senhor derrame sobre essa pessoa a cura, a saúde, visitando também aqueles que estão presos na escravidão do inimigo, que o Senhor venha libertar essa pessoa. E venha também enviar provisão àquele que necessita, Pai, que está passando por fome e por algumas outras necessidades. Porque a Tua palavra aqui diz que Tu és o Deus provedor e o Senhor suprirá cada uma das nossas necessidades. Visita esse lar, essa família, coloca a união, a harmonia, a paz, que excede todo entendimento, e que o amor do Senhor venha ser derramado sobre esse lar. É o que eu peço e desde já agradeço em nome de Jesus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.